Boa noite, pessoal. Vou esperar um pouquinho. Boa noite. Estamos hoje no dia 16 de abril de 2025 e eu entendi por bem trazer um tema muito importante essa noite para a gente conversar a respeito do golpe do falso advogado, que é um tormento tanto para os advogados, para os escritórios, para os clientes, que está acontecendo muito e de forma reiterada. Então, quem puder participar, estar aqui presente ou depois assistir essa live, vai ser um conteúdo muito importante para vocês se blindarem de uma forma bem completa para evitar esse possível cair nesse golpe, porque é muito surreal a forma como esses golpistas, esses estelionatários utilizam de ferramentas para ludibriar as pessoas. Bom, boa noite, eu vou começar aqui a falar para vocês o que? Nós temos escritório há quase 10 anos. Meu nome é Vanessa Vasques, eu sou advogada especialista na área empresarial, com foco principal nos negócios digitais. Meu escritório tem outros braços, como o meu sócio, Victor Gabriel Augusto, que ele atua na área empresarial, e nós temos diversos casos na justiça. E é muito importante falarmos dessa situação que está acontecendo de forma reiterada com várias pessoas, que é o golpe do falso advogado. Creio eu que quem assistir essa live, quem estiver aqui acompanhando, já deve ter ouvido falar na TV, na internet. Isso está sendo muito divulgado e, infelizmente, muita gente cai. Então, vamos começar a conversar um pouquinho como que ocorre essa situação. Como que os dados vão parar na internet? Eu vou explicar primeiro como que é o sistema que eles usam de golpe. O processo judicial, ele é público por conta do princípio da transparência. Ou seja, todos os processos que não têm uma determinação legal para tramitar em segredo de justiça, ele vai tramitar de forma pública, saindo publicações no Diário Oficial. E advogados, serventuários ou quem tem a senha do processo tem acesso a esse processo de forma integral. Processo eletrônico digital dentro do sistema do Tribunal de Justiça. E isso, o que acontece quando a gente tem esse princípio da publicidade, da transparência? Todos os atos, eles são públicos, então eles ficam na internet. Então, todo mundo que tiver o acesso aos processos no Poder Judiciário, ou seja, advogados, serventuários, o pessoal que tem a senha do processo, se alguém trabalha num escritório, tem o acesso à senha de um advogado, vai ter acesso a esse processo. E não é assim que, só os meus processos têm acesso por mim. Não. Se a pessoa tem a entrada no site do ESAG, que é o do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, ela tem acesso a qualquer processo. Então, um advogado que está lá no Acre, no Amazonas, consegue entrar nos processos de São Paulo, assim como a gente aqui de São Paulo consegue entrar nos processos da Bahia. Então, como o processo ele é eletrônico e ele é público, não tem como barrar isso se não tem uma previsão legal. E como que o processo ele vai ficar em segredo de justiça, por exemplo? Se ele tem interesse de menor envolvido, se é guarda, se é divórcio que tem. Então, assim, tem algumas matérias que elas são reservadas, elas são restritas para certas pessoas. Por exemplo, quando envolve menor, não pode ser público. Então, a maioria dos processos, eles vão ser públicos.
E por isso, várias pessoas podem ter acesso. Então, como que os golpistas fazem? Eles têm o acesso por algum meio, ou seja, por um nome de um advogado, um serventuário, não dá para rastrear como que eles têm esse acesso. E aí eles baixam esse processo do sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo, ou que seja, está acontecendo no Tribunal Federal, no Tribunal do Trabalho, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, é uma epidemia. E eles têm o acesso ao processo. O que tem dentro do processo? Os dados dos clientes. Tem documento pessoal, tem diversas informações que, em tese, como que era no passado? No passado, apesar dos processos serem públicos, as pessoas elas tinham que se dirigir até o fórum, solicitar o processo no balcão do judiciário, tinha que colocar o nome das pessoas, né, que ia pedir o processo ali para fazer uma vista rápida, ou até mesmo para tirar foto, ou para levar para digitalizar e devolver. Então, a gente conseguia rastrear quem pegava esse processo mesmo sendo público. Hoje não é mais assim. Hoje, alguns tribunais a gente consegue ver quem foi que teve o acesso de terceiro, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo. A gente consegue ver quem foi que olhou o nosso processo. Agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é os casos cíveis, que tem inventário, ação de responsabilidade civil, plano de saúde, enfim, que tem bastante coisa na área civil, não tem essa restrição. Então, fica muito mais fácil desses golpistas baixarem esses dados e desses dados eles conseguem o CPF da pessoa, que é por algum lugar que eles procuram, eles acham o telefone dessa pessoa e aí eles entram em contato com elas solicitando pagamentos indevidos. E como que eles fazem? Eles pegam a foto do advogado nas redes sociais ou em algum outro lugar, enfim, eles procuram, usam um outro WhatsApp que não é do escritório, colocam a foto lá, colocam o nome do advogado, se apresentam como se fosse o advogado, a pessoa acha que o advogado mudou de WhatsApp, eles direcionam para uma outra pessoa que vai fazer um atendimento e lá eles dão diversas desculpas. Uma desculpa que eles dão: você tem que fazer um pagamento de X valor para assegurar que você vai receber tanto. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. A pessoa ela tem um inventário e eles falam lá, você tem 300 mil para receber nessa semana, mas para assegurar o que você vai receber esse dinheiro, você precisa pagar uma taxa para o juiz ou para o promotor liberar de 3 mil reais. Só que você tem que fazer esse pagamento agora. Então, o que acontece? A pessoa vai lá com a ânsia, com aquela vontade, aquela ansiedade de receber esse dinheiro rápido, vai lá e faz o pagamento correndo e para esperar esse valor que vai receber. Só que, gente, vamos lá. Eu aposto que, assim, como aqui no escritório, a gente sempre tem procedimentos internos, como reuniões, a gente tem grupos que tem determinados advogados que têm os determinados números de telefone. Você já tem aquele costume de conversar com esses advogados. Aí, do nada, vem outro número de telefone, abordam vocês. Aí, tem ali os dados do processo que eu já expliquei no início do vídeo. Como que faz para conseguir esses dados, que é muito simples hoje com processo eletrônico digital. Pegar uma foto da internet é muito simples também, principalmente agora que diversos profissionais fazem conteúdos para redes sociais, então é muito fácil pegar uma foto, colocar lá no WhatsApp e falar, é o advogado. Vocês têm que entrar e verificar o porquê que aquela pessoa está te direcionando para outra. Mudou muito o formato que essa pessoa conversa com você? Por exemplo, aqui no escritório, a gente tem grupos que a gente conversa com os clientes, que tem nesses grupos o meu número, o número do Victor, o número do escritório oficial. Nós temos as 3 entidades ali.
outro número aleatório que vai entrar em contato com vocês para pedir valor para pagamento. Vamos, né, ter um pouco de cuidado com essa questão de dados, de compartilhamento de informações, porque a gente está rodeado de um mundo que hoje, assim, a gente precisa prestar atenção. Então, se vocês olharem que não é mais o WhatsApp daquela pessoa que costuma te mandar mensagem, te direcionar para outro, imediatamente vai lá no grupo com seu advogado, no contato que normalmente o advogado faz com você e fala: doutor, doutora, Vanessa ou Joaquina, sei lá, vocês estão entrando em contato comigo por conta XYZ? Recebi isso aqui, ó. O que é isso que eu recebi? Pode me ajudar? O seu advogado, com certeza, ou a equipe dele, vai conseguir te explicar. Não vão pagando coisas para qualquer pessoa aleatória. Sem contar que, quando vocês fecham o contrato com o advogado, eu aposto que no contrato desse advogado, eles indicam a conta que tem que pagar, que é do nome do advogado que você contratou em questão. Esses contatos, que esse pessoal são os golpistas, eles dão contas de pessoas que não tem nada a ver com justiça, nada a ver com o seu advogado, nada a ver com nada. Ou seja, o Pix ali que é feito vai para uma conta de um laranja. Então precisa ser analisada essa conversa. Vocês precisam... A pessoa te mandou um processo ali que você não tem costume de receber para aquele número, entra em contato com o seu advogado. Nada é tão urgente assim que você não pode esperar pelo menos o seu advogado retornar para você. Isso é muito importante vocês terem esse pensamento de se blindar, porque não adianta. O processo ele é público, ele é judicial, ele é um processo público que a justiça determina que seja público, até por conta do princípio da transparência e da publicidade. Então, os dados vão estar lá. Existe como entrar e baixar o processo integral e não tem como mudar essa forma, pelo menos até o momento. O Tribunal de Justiça não nos garantiu um formato que esses dados não vazem. Mas nós temos que ter essa percepção. Tá sendo muito fácil, muito rápido para ganhar um dinheiro assim? Gente, a justiça demora. As coisas não são simples e fáceis. Sempre vai ter uma demora ali. Você não vai pagar um dinheiro e outra. Você vai pagar um dinheiro para receber um dinheiro depois? Tem lógica isso? Uma taxa judiciária não é um valor alto. Então tem gente que eu vejo aí que tá perdendo 8 mil reais, 9 mil reais, 3 mil reais, mas não faz muito sentido você pagar algo para receber depois. E mais, não faz sentido seguirem atrás, confiarem em algo que vocês recebem, como por exemplo o que muita gente recebeu essa semana. A causa tá ganha. Para você receber esse dinheiro, você tem que pagar X valor agora, que até final da semana você vai ser liberado o valor montante maior. Gente, isso não acontece, não é assim que funciona. E se vocês têm dúvidas e se vocês veem que não é o número que normalmente conversa com vocês, vocês barrem essa conversa na hora e vão atrás do número que normalmente fala com você. É igual o golpe do pessoal que entra em contato falando que o filho está sequestrado. Que mudou o telefone do filho, colocou outra foto. Tem que ir lá confirmar com a pessoa. Confirmem com seus advogados para evitar esse golpe e evitar depois de ter que... Como que você vai atrás disso? Existe meio de tentar resolver? Existe. Só que é complexo, não é fácil. Exige muito esforço de ir atrás e de conseguir, por quê? Teve gente que acabou tendo no próprio banco fazer o pagamento. A gente não consegue nem ver aí aquela situação do que falhou a falha bancária de que saiu do perfil de utilização do cliente. Então, às vezes a gente não consegue recuperar uma situação dessa. Então, certifiquem-se que vocês estão falando com a pessoa correta. Não vão caindo na lábia. Coisas muito fáceis. Não
vem de graça, nada é muito fácil. Se tá muito fácil na vida é porque tem algo errado. Então precisa ter essa malícia, precisa ter esse olhar mais crítico e ir atrás de quem normalmente vocês conversam. Se vocês têm um grupo com o advogado, com a equipe deles, não cabe dar uma mensagem lá, mandar uma mensagem: ah, gente, tô recebendo isso daqui aqui, é real? São vocês que estão mandando? Confirmem as informações. Não mandem nada na hora. Mandem um e-mail. Aposto que qualquer advogado que vocês contratem vai ter o e-mail do escritório, vai ter o WhatsApp lá do escritório, o telefone fixo do escritório. Então, é necessário realizar essas confirmações. Teve gente que teve prejuízo, que a gente vê por aí, que a gente tá sabendo, porque isso está acontecendo com muitos advogados, porque os processos são públicos, como eu disse. Eles conseguem o acesso pelo Tribunal de Justiça. O vazamento dos dados não é pelo escritório de advocacia, é pelo site do Tribunal de Justiça. Então, não existe como o advogado preparar de todos os golpes que os clientes podem tomar. Então, vocês precisam ter essa percepção e essa análise crítica. Se chegar algo muito fácil para vocês, que não veio de uma fonte confiável, que é o número que normalmente conversa com vocês, que é o e-mail que normalmente fala com vocês, vocês precisam verificar essa informação. Isso é de lei, verificar informação. Passado esse tema da confirmação, de ir atrás das informações, de ver isso direito com o advogado, se porventura você cair no golpe mesmo assim, acabou não fazendo a verificação, caiu no golpe, já, o que você tem que fazer? Primeiro, printar todas as suas telas, salvar tudo, fazer um boletim de ocorrência, entrar em contato urgentemente com o banco para tentar barrar essa transferência que foi indevida e possivelmente ir atrás disso de forma judicial, tanto na área criminal como na área civil, para tentar aí uma restituição. Só que, percebem, é muito mais complicado, porque o banco ele precisa fazer aquela análise de crédito. Se passar essa verificação, vamos supor que a pessoa ela não costuma movimentar 9 mil reais por dia e o banco não barrou, pode ter uma responsabilidade bancária sobre isso. Só que também existe essa percepção, esse dever de busca das pessoas pela informação correta. Por isso que entrem em contato com os advogados de vocês, porque essa ação ela é muito delicada. Uma outra coisa que eu observo também nessa situação toda é a falha do WhatsApp. Por quê? Quando a gente compra um chip na Vivo, na TIM, seja ele pós-pago, seja ele pré-pago, o que a gente tem que dar de documentação lá? Nosso CPF, nosso nome. Então, o número do contato ele está vinculado ao nosso CPF. O que eu entendo que há uma falha aí no WhatsApp, e é algo que eu até estou estudando para ver uma questão de responsabilidade civil, é contra o WhatsApp, porque ele deveria vincular o nome que está descrito na operadora com o nome do WhatsApp. Até porque a gente não pode ter mais de um WhatsApp por aí, exceto nas inteligências artificiais aí que tem como um número atender diversas pessoas, mas teria que ter o número oficial, ele teria que estar vinculado aí a um nome. Então eu entendo que o WhatsApp ele tem uma grande responsabilidade pela perpetuação desse golpe. Porque uma vez que você se vincula aquele número e esse número já é vinculado a uma pessoa, o nome do WhatsApp deveria ser aquele do qual é vinculado na operadora. Então eu entendo sim que existe uma responsabilidade civil aí do WhatsApp para perpetuação desses golpes por conta desses golpistas. Então é algo que a gente está analisando aqui para verificar uma viabilidade para tentar resguardar aí alguns poucos clientes que acabaram caindo nesse golpe, mas é algo que ainda é muito novo, muito recente, e que isso vai ser palco ainda de muito debate.
também entendo que o Poder Judiciário deve fazer alguma coisa. O Poder Judiciário, ele emitiu aí uma análise de 2 fatores, de acessar pelo e-mail e etc. Mas, pelo visto, não está dando certo. Porque, vejam, não vai dar certo. Porque se qualquer advogado, qualquer pessoa que tenha senha, qualquer serventuário tem acesso ao processo, não vai ser uma verificação de 2 fatores que vai obstar, não vai deixar não baixar esses processos do judiciário. Então, pessoal, tem que ficar alerta. Outra coisa muito importante que deve ser feito: não repassar dados por WhatsApp. Por isso que no escritório eu sempre solicito que as pessoas encaminhem documentação para o e-mail e não para o WhatsApp. Porque o WhatsApp é um meio de você conversar ali rápido, não é um meio de ficar trocando documentação. Então, essa história de mandar documento por WhatsApp também precisa ser contida. Aqui no escritório, nós temos procedimentos muito claros. Então, o cliente que acabou caindo em golpe não prestou atenção no procedimento e nem o que está escrito na documentação. Por quê? Além de estar estabelecido no nosso contrato que os meios oficiais são determinados, que a conta do escritório é aquela determinada, nós também temos procedimentos muito claros para evitar essa situação de golpe. Ou seja, toda vez que envolve questão monetária, questão de dinheiro, questão de pagamentos, etc., nós fazemos reuniões com os clientes para falar o porquê que eles vão pagar, para quem que eles vão pagar, qual que é o passo a passo que está dando isso que vai dar isso no processo, quais vão ser as repercussões. Tudo que é realizado nos processos é comunicado para os clientes, ou seja, saiu sua sentença hoje, vamos ter que aguardar X tempo para o recurso. Se acontecer uma audiência de conciliação, pode ser que tenha acordo. Enfim, nós passamos todo o passo a passo, todo o procedimento. Pagamento sempre é na conta CNPJ do escritório. Se vai pagar uma guia, nós encaminhamos a guia do Poder Judiciário para a pessoa pagar. Encaminhamos inclusive por e-mail, para certificar que isso está sendo encaminhado de uma forma pelo meio oficial. Então, vocês precisam estar atentos aos procedimentos que são realizados internamente em cada escritório que vocês atuarem. Aqui no escritório, nós temos inúmeros clientes. Digo para vocês que uma porcentagem muito baixa caiu. Infelizmente caiu, mas felizmente muitos outros, assim que receberam a informação, imediatamente nos comunicaram, porque sabe como que é o nosso passo a passo de lidar com o cliente, de conversar com o cliente, de falar, você vai ter que pagar isso por conta disso, em razão daquilo, e depois vai acontecer X coisa. Ou seja, prestem atenção no procedimento interno que cada escritório atua, porque com certeza vocês percebem uma situação de golpe de longe, se vocês estiverem com um olhar muito atento a essas conversas. Claro que temos escritórios que têm bancas imensas de advogados, mas eles vão ter um procedimento claro de como funciona esse pagamento. Como funciona pagar uma guia, fazer um depósito de judiciário. E mais, eu vi golpes também que mandam boletos e depois é direcionado para um Pix de uma pessoa. Gente, se é um boleto da justiça, como que direciona para uma pessoa física aleatória por aí? Precisa ter essa percepção. A gente precisa ter mais cuidado com o que nós fazemos e não fazer no automático, não fazer sem se certificar. Então, gente, eu vou dar uma reprisada nas informações para ficar muito bem fixado e eu espero que vocês assistam 10.000 vezes e que não caiam em golpe, porque para recuperar, gente, é muito complexo. Então, vamos lá. Como que funciona o golpe? O Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de São Paulo, de vários outros estados, ele tem o processo público. Por quê? Porque nós temos a questão do princípio da publicidade e da transparência. Ou seja, apenas determinados processos determinados em lei
que são por sigilo, quando se tratam de questões que violam a intimidade, questão de doença, que possa gerar discriminação, questão de menores. Então, esses processos têm leis que determinam que eles serão por sigilo de justiça. Agora, outros processos que não têm essa força de segredo de justiça, eles serão públicos. Por isso que chega na mensagem o processo integral com todos os dados de vocês. Não é porque o advogado de vocês passou, e sim porque eles pegaram no próprio site do Tribunal de Justiça. E não importa, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, enfim, o que der para entrar de forma pública, esse pessoal que é estelionatário entra e acessa e tem ali os dados. Com o CPF da pessoa, você consegue achar o telefone dela. E aí, como que eles fazem? Eles pegam qualquer WhatsApp por aí, pegam a foto do advogado da internet, põem lá essa foto, pega o seu processo pelo seu advogado, finge que é o seu advogado e fala: olha, você tem causa ganha. Agora outra pessoa vai lidar com você porque você tem que passar por alguns procedimentos. Aí vem conversar com você alguém que não tem nada a ver, que você nunca nem ouviu falar, que nem sabia que essa pessoa, em tese, trabalhava nesse escritório, e começa ali a fazer a ludibriação, né? Começa a ludibriar a pessoa, falando: ah, você vai receber o seu valor, o seu processo de 300 mil reais no final da semana, mas para você garantir isso, eles atiçam o gatilho ali da escassez, da urgência, para você fazer o quê? O pagamento imediato para você receber esse valor ali no final da semana. Mas, gente, confirmem com seus advogados e pensem, coisas no judiciário são bem enroladas, demora mesmo. Tem várias burocracias. Vocês acham mesmo que isso pode dar certo? Não. Por isso que é muito importante fazer a confirmação. Muito importante. Seguro morreu de velho. Coisa muito fácil, a gente sabe que nada é dado, tudo sempre é com muita luta. Então, confirmem com seus advogados, acompanhe os procedimentos internos. Se o advogado conversa com você sempre por um número ou por um grupo, ou ele tem mais de um contato, por exemplo, aqui no escritório, nós temos o meu contato, o contato do Victor, o contato do escritório oficial. Se outra pessoa entrar em contato, não custa mandar uma mensagem e confirmar essa informação. Porque, gente, cair no golpe, para recuperar esse dinheiro é muito difícil. Vai custar tempo, vai custar psicológico, vai custar muita coisa. Então, eu vou reprisar para vocês pensarem bem e não caírem e se blindarem nesses golpes, contra esses golpes. O Poder Judiciário, ele tem os processos públicos. Então, qualquer um que tiver a condição de acesso, ou seja, qualquer advogado do Brasil consegue olhar o processo um do outro. Serventuários, tem gente que tem senha dos processos. Peritos, inúmeras pessoas podem acessar esses processos. Tem como você se cadastrar também na pessoa física. Então, assim, é algo que você não consegue rastrear. Então, o pessoal vai lá, os golpistas, baixam esse processo do Tribunal de Justiça, pegam o CPF da pessoa, entram em contato, roubando uma foto do advogado da internet, pegando um WhatsApp aleatório e fingindo que é esse advogado, falando que ele mudou de WhatsApp. Aí eles dizem que você vai receber um valor muito alto pela sua ação, aí com prazo até o final da semana, e aí você tem que pagar ali uma quantia, 3 mil reais, 9 mil reais, 10 mil reais, muito dinheiro ali, para ter garantido esse dinheiro. E aí que entra no golpe, porque você sai correndo para fazer o pagamento, não confirma com ninguém, paga e aí não tem nada mais. Eles bloqueiam, desaparecem ou até mesmo ficam falando: ah, mas além disso que você já pagou, você tem que pagar tal taxa, pagar isso, pagar aquilo. Quando vê, você já pagou um monte de coisa, tudo de forma indevida e indo para Pix de pessoa que você nem sabe quem é. Outra coisa, pessoal, que é muito importante: promotor.
não entre em contato com partes. Serventuário de justiça não entra em contato com parte. Talvez o Ministério Público entre, mas não é para pagar nada. É sempre para alertar de uma audiência, de algo nesse sentido. Então, prestem atenção em procedimentos que o escritório estabelece. Vou falar aqui como que funciona no nosso escritório. E creio que muitos escritórios podem funcionar de uma forma parecida. Nós temos nosso e-mail oficial, que é o vasquesadvogados@gmail.com. Temos owadvogados.com.br. Então, todos os e-mails do escritório, eles vão terminar com esse final, wadvogados.com.br. Então, é Vanessa, Victor, contato, financeiro, todos com essa nomenclatura. O meu WhatsApp, eu tenho ele há 12 anos. Faz 12 anos que eu tenho a mesma linha. Não vou mudar. E se, porventura, eu tiver que mudar esse WhatsApp, vocês não tenham dúvida que eu vou comunicar pelo canal oficial do escritório, que são os e-mails, ou uma conversa pessoal, ou uma conversa por Meet, porque tudo que nós fazemos no escritório é comunicado de forma procedimental. Os grupos que nós temos nos WhatsApps, ele tem 3 números de contato do WhatsApp. O meu, o do Victor e o do escritório. Ou seja, se alguém se passando por um de nós que não sejam aqueles números que vocês já conhecem, entrar em contato, o que vocês devem fazer, a primeira coisa que vocês devem fazer, entrar naquele grupo que a gente conversa sempre, entrar em contato com cada WhatsApp que vocês têm conhecimento que é o nosso e perguntar, isso aqui que está acontecendo é real? Vocês que estão mandando essa mensagem? Possivelmente não será. Por quê? Se a gente acrescentar números no nosso escritório, nós iremos comunicar de forma oficial. E é assim aqui no meu escritório e eu tenho certeza que é assim no escritório de vários colegas nossos. Porque o escritório de advocacia ele tem que seguir um procedimento, um e-mail, um canal oficial. E precisa ser entrar em contato com esse advogado e confirmar esses dados. Precisa dessa confirmação. Senão, pessoal, os golpes são catastróficos. Tem gente que perdeu dinheiro para pagar a faculdade do próximo semestre. Tem gente que perdeu um dinheiro maior do que vai receber no processo. Então tem que tomar muito cuidado. Isso não está acontecendo só aqui no nosso escritório. E graças aos céus, pouquíssimos dos nossos clientes teve uma situação dessa. Digo que foi menos de 1%, porque todo mundo que recebeu esses contatos de gente terceira estranha, esses estelionatários, entraram em contato com a gente e mostrou, aqui, o que estão acontecendo. Não são vocês, né? Confirmaram as informações. Pouquíssimos caíram nesse golpe, mas os poucos que caíram já serve de alerta para evitar que tantos outros possam cair também. Então, tem que devem ter essa percepção, esse cuidado de não cair nesses golpes, porque é algo assim catastrófico, é algo surreal. Eu agradeço muito quem tá aqui participando, quem tá aqui assistindo. Olá, Elaine. Eu vou abrir para perguntas se alguém tiver. Essa live vai ficar gravada, porque a gente precisa perpetuar essas informações. Vocês precisam ter esse conhecimento para evitar golpes. E a gente pode estender as outras questões de golpes também. Existe o golpe que troca uma foto do seu familiar, do seu filho, do seu conhecido, da sua mãe e manda uma mensagem: olha, eu troquei aqui o telefone, você consegue pagar esse boleto para mim? Eu tenho um cliente que pagou 5 mil reais porque o amigo mandou mensagem pedindo para pagar. E pagou sem uma confirmação. Gente, vocês têm o contato, o número da pessoa. Não custa fazer uma ligação, ligar, chamar essa pessoa para conversar. Você quer emprestar o dinheiro? Você quer ajudar essa pessoa? Você quer... Ai, meu Deus. Você quer ajudar essa pessoa? Vamos supor que um filho, uma mãe entra em contato de vocês falando, né, dessa questão de emprestar dinheiro, de boleto e etc.
o que vocês devem fazer? Confirmar com a pessoa. Então, gente, novamente, os escritórios, eles têm procedimentos próprios, eles têm grupos, têm outros nomes de contato. Reitero, aqui no escritório nós temos procedimentos, uma coisa para cada coisa que acontece. Normalmente a gente tem grupos com as pessoas e sempre a gente conversa ali naquele grupo ou cada advogado com seu cliente em específico. Por exemplo, aqui eu tenho diversos clientes que só conversam comigo. Se alguém de fora mandar alguma mensagem, é muito importante você confirmar com aquele número que sempre conversa com você. Confirmem, vão no grupo que tem, pergunta, gente, ó, recebi isso. É daí? Vocês que estão falando comigo? Porque, de novo, o poder judiciário é público, qualquer um tem acesso. No passado, a gente conseguia rastrear, por quê? Como que a gente fazia no processo no passado? Tinha lá o processo, vamos supor, esse é o processo. A gente pedia pro cartorário, eu quero você ver o processo de fulano de tal. Eu tinha que anotar num papel lá no fórum que eles ficavam arquivados, para eu poder olhar esse processo. Para eu retirar a encarga, eu precisava deixar o contato da OAB, porque se levasse embora o processo, se sumisse, era danado, não dava. Então, tinha um rastreio. Hoje, com o processo público, esse rastreamento não tem mais. Claro que haveria uma possibilidade de ser feito? Haveria, mas o Poder Judiciário ainda está tentando descobrir que forma que eles podem fazer para coibir esses estelionatários. Então, se chega ali o processo inteiro na sua mão, saibam que tem como baixar, tem como pegar. Eu, aqui de São Paulo, consigo pegar diversos processos na Bahia, no Rio de Janeiro, em vários lugares, porque hoje os processos são públicos. Então, qualquer um que tem acesso ao site do tribunal vai ter acesso aos seus processos. E eu tô querendo frisar muito bem esse ponto, porque dá muita impressão, às vezes, que pode ser o escritório que vaze esses dados. E não é assim que funciona. Os dados, eles estão ali públicos na internet. Então, pessoal, tomem cuidado. Confiram as informações com seus advogados. Tenho certeza que cada escritório que vocês já fecharam alguma coisa, vai ter lá o WhatsApp da pessoa, o e-mail da pessoa, liga para ela, não paguem nada. Sem antes de confirmar, marquem uma reunião para conversar com o advogado, para entender o porquê que você vai pagar aquilo, por que tem que pagar, por que o valor é tão alto, vai liberar mesmo assim? Então, confirmem, porque o advogado ele vai conseguir explicar para vocês todas as informações e vocês vão evitar uma catástrofe. Porque eu falo para vocês, a menina, teve do pessoal aí que caiu, infelizmente, no golpe, que ela perdeu todo o dinheiro que ela ia pagar na faculdade para o segundo bimestre. E eu falo para vocês, o procedimento precisa ser acompanhado tanto do advogado como do cliente. Então, o cliente ele precisa acompanhar o que o escritório faz. Se o escritório sempre se comunica por uma via, sempre tem um grupo, tem um e-mail ali próprio, vão por esses e-mails. Não é normal mudar no meio do caminho. E se mudar no meio do caminho, vocês podem ter certeza que serão comunicados de forma oficial. Então, se alguém cair no golpe, qualquer golpe que seja do falso advogado, ou outros tantos, porque a gente dorme hoje, amanhã acorda, tem mais 10 golpes, façam um boletim de ocorrência, liguem imediatamente no banco para tentar cancelar a operação. Reitero, confirmem sempre antes com as pessoas ligadas ali. O Poder Judiciário não manda fazer pagamentos para pessoas de terceiro, para Pix aleatório por aí. Se é um pagamento para o Judiciário, vai ter o timbre e a conta CNPJ do Judiciário. Se o pagamento vai ser para o advogado, vai ter o nome do advogado ou o CNPJ daquele escritório. Então, são caminhos que a gente consegue separar ali o joio do trigo e evitar cair em golpes. E se cair, o que a gente pode fazer? Nesse caso do falso advogado, eu falo para vocês que é um pouco complexo, mas eu vejo aí duas situações.
A gente tem clientes que a gente tem histórias que a gente vê que o pessoal pagou um valor muito exorbitante que foge do normal para aquele cliente. Então, o banco deveria ter barrado esse Pix e não ter deixado fazer os Pix, porque foge ali do perfil comportamental do cliente. Então, deveria ter barrar ali essa transação. E eu vejo muita responsabilidade do WhatsApp. Como eu já falei aqui no começo, e a gente já tá indo pro final da live, eu vejo que existe uma responsabilidade muito grande do WhatsApp, porque quando a gente compra o nosso chip, seja ele pré-pago, seja ele pós-pago, nós vinculamos o nosso CPF nesse número. Então, a minha conta da Vivo vem com o meu CPF há 12 anos e não vai mudar. Eu desde sempre insisto, eu vim da TIM, fui para Vivo e desde então, há 12 anos eu tô com esse número. Mais de 12, eu acho. O número do escritório também. O número do escritório já foi Claro, já foi da Algar, agora foi para Vivo. E eu tô levando ele por quê? Porque mudar de telefone pode gerar confusão nos clientes. Então, eu vejo uma responsabilidade muito forte do WhatsApp quando a gente faz a inscrição nele e ele não puxa esses dados da operadora e vincula o mesmo nome e CPF para aquele número de telefone. Porque se isso ocorresse, ia ser muito mais difícil de ter essa quebra de falsidade aí, de ideológica, porque eles pegam qualquer WhatsApp, põem qualquer foto na internet, põem lá qualquer nome, ou seja, põe o meu nome, põe a minha foto que pegou do Instagram e finge que sou eu. Mas não é. Então, eu vejo uma responsabilidade muito forte do WhatsApp de perpetuação desses golpes por conta dessa falha de segurança. E eu vejo uma grande responsabilidade. Eu estou estudando esses casos para tentar ajudar os clientes que infelizmente acabaram caindo nessa situação, não só os clientes aqui do escritório, mas clientes de outros escritórios que a gente está conversando, e isso é uma coisa que está acontecendo de uma forma muito recorrente, com muita insistência. E isso causa um prejuízo tanto, claro, enorme para os clientes, né, que infelizmente acabam caindo, mas quem acaba não caindo fica naquela insegurança falando, poxa, mas meus dados estão por aí, né? Infelizmente, se você entra com um processo judicial, seu processo é público. Qualquer um que tem acesso ao site do Tribunal de Justiça vai ter acesso aos seus dados. Não há o que fazer. Tanto é que se a gente procura aí o nome no Google, vai aparecer o nome da pessoa no Jus Brasil, no escavador. Então, não tem como fugir. Entrou com o processo, vai estar lá de forma pública na internet. Então, cabe a nós fazermos essa segurança para nós mesmos, essa certificação. Certificar que quem está te mandando essa mensagem é real, não é real. E outra, eles usam o gatilho da rapidez ali, da urgência. Então, ou paga agora, você vai perder até o final da semana. As coisas não acontecem tão fáceis assim. Nada no judiciário é tão fácil. Demora, é burocrático. Então, quando vocês perceberem que o negócio tá muito fácil, tem pulga aí. Então, gente, hoje, o meu recado é esse. Tomem muito cuidado. O golpe do falso advogado e tantos outros golpes é muito complicado porque eles depositam em contas de terceiros e logo tiram o dinheiro, e para pegar esse dinheiro de volta é muito difícil. Eles têm quadrilhas que é uma operação mesmo gigantesca. É uma operação tipo um telemarketing com acesso em milhares de informações, persuasão, é algo assim surreal. Então a gente precisa ficar atento. Então fiquem atentos, resguardem os seus dados, passem os seus dados sempre para quem vocês normalmente costumam passar. Por isso que eu oriento sempre os clientes, se puder mandar documento por e-mail, é o ideal, porque aí o e-mail não fica tão suscetível a essas questões de hackeamento, de WhatsApp. Então, gente, vamos prestar atenção no que a gente faz, pra gente não criar problema para nós mesmos, porque esses golpes vai acontecer. A gente vai dormir hoje, vai acordar amanhã, vai ter 10 milhões de golpes. Então,
cabe a nós tomarmos muito cuidado e termos muita percepção para não cair numa situação dessa. Então, agradeço a todos que estiveram aqui comigo até agora. Essa live vai ficar gravada, então podem compartilhar com os colegas, com os amigos, com alguém que já caiu numa situação dessa. Eu estou verificando, estudando essa questão da responsabilidade, da questão do WhatsApp, porque eu acho que é muito inseguro o formato que eles têm. Para mim, eles tinham que vincular, sim, o nome e o CPF da pessoa que se inscreve, que tem aquele número, para evitar esse tipo de fraude. E boa sorte, não caiam em golpes, confirmem as informações, liguem para a pessoa, marquem reunião, vão no escritório, batam na porta, não façam nada enquanto vocês não se certificarem que é mesmo real aquilo que estão falando com você. E falo, se é questão de urgência, se vocês vão ter um ganho muito expressivo, você vai ter um ganho que você não sabia que ia ter um ganho, quer dizer que tem algo errado. Tenham esse cheiro de que tem coisa errada, sabe? Então, o meu recado é esse, tomem muito cuidado, porque um golpe desse pode custar muito caro. Pode custar até o que você ia ganhar no processo que tá tramitando, acaba que nem entrou e acabou caindo em algo que não deveria ter caído. Então, tomem muito cuidado. Sigam procedimentos, confirmam informações e se porventura, infelizmente, cair num golpe, façam um boletim de ocorrência, liguem imediatamente para os bancos para tentar cancelar a transação, printem todas as informações e procurem os seus advogados. Uma boa noite para vocês. Agradeço quem está aqui comigo até agora. Tchau, tchau. Não sei cancelar. Socorro. Se alguém tiver alguma dúvida enquanto eu descubro como faz para fechar a live, essa é a hora. Uma boa noite, pessoal. Consegui descobrir aqui, hein? Tchau, tchau.